Olá, está começando mais um Trilhas do Nordeste. Eu sou a Helena Dias e aqui você encontra pautas, histórias e personalidades nordestinas, sempre com o olhar do povo. Reportagens e entrevistas que falam sobre o Nordeste e dão evidência às nossas narrativas de resistência, fartura e solidariedade. Vem comigo! E no programa de hoje, o quadro Sertão da Gente traz um panorama da situação de desmatamento na Caatinga. Já no território da solidariedade, nós vamos ficar por dentro do Plano Nordeste Potência, uma articulação regional que atua com sustentabilidade. E a prosa daqui para nós é com o médico de saúde da família Marcos Bosquieiro, da Paraíba. Ele vai dar dicas de saúde sobre como se cuidar em períodos de baixa umidade na nossa região. E no Balaio Cultural a gente vai conhecer a Companhia de Dança Etc., que vem levando espetáculos para regiões periféricas do Recife e da região metropolitana em Pernambuco. A Caatinga, esse bioma exclusivamente brasileiro, está localizado em sua maior parte na nossa região. Apesar dessa característica tão única, esse tipo de vegetação não tem sido preservado como deveria. Uma pesquisa do MAP Biomas mostra um aumento considerável do desmatamento neste último ano. Vamos entender com Rodolfo Rodrigo. O bioma Caatinga é um dos mais vulneráveis às mudanças climáticas no Brasil. E o avanço da degradação nesse ecossistema tem preocupado ambientalistas. Para monitorar o desmatamento de matas secas, o MAP Biomas elaborou um sistema que, através de imagens de satélite, libera um alerta para cada ação suspeita de desmatamento encontrada. O MAP Biomas Alerta é uma plataforma que foi programada para estruturar, refinar e distribuir dados de desmatamento produzidos por diversas fontes. Para o bioma Caatinga, o MAP Biomas Alertas utiliza, além da própria plataforma GLADIS, o sistema SAD Caatinga. Esse sistema ele foi criado pela Universidade Estadual de Feira de Santana, juntamente com a Geodatim, visando reduzir a omissão e obter dados de desmatamento em mata seca que os outros sistemas operando globalmente não conseguiam detectar. O levantamento derivado do Sistema de Alertas de Desmatamento, SAD Caatinga, parte integrante do MAP Biomas Alerta, mostra que o desmatamento continua avançando sobre a Caatinga. Em número de alertas, ou seja, de ações de desmatamento identificadas, houve um salto de 87% entre 2020 e 2021, passando de 5 para mais de 10 mil. O desmatamento, tanto em 2021 quanto em 2022, está relacionado à supressão da vegetação da Caatinga para instalação de atividades agropecuárias. Isso é claro no oeste da Bahia, Matopiba, ao longo do Vale do Rio São Francisco, e também áreas no interior de Pernambuco, do Piauí e do Ceará. Esse é o padrão mais visível. Alguns padrões também que começam a aparecer, a despontar, mas com menor expressão, estão ligados a desmatamento para, em alguns locais, implantação de parques eólicos e também de fazendas de geração de energia solar. Ainda há vestígio da extração de madeira para carvoaria, especialmente ali no interior da Paraíba. O Brasil, de fato, já mostrou aqui no Trilhas do Nordeste a luta de famílias agricultoras contra os impactos que os parques eólicos causam não só para o meio ambiente, como também na saúde coletiva. Segundo Washington, a instalação inadequada desses parques traz também problemas à biodiversidade da Caatinga. Ameaça a integridade de sua biodiversidade, sabendo que trata de um dos biomas com maior biodiversidade no mundo, com muitas espécies endêmicas que só ocorrem nessa região, mas, por outro lado, um bioma com muita fragilidade
no que se refere à sua regeneração, recuperação, uma vez ocorrendo um desmatamento muito acentuado. Sabe-se que o desmatamento ele é um dos fatores que promovem a maior escassez dos recursos hídricos, juntamente com variáveis climáticas. Considerando um bioma onde a disponibilidade hídrica já é limitada, o desmatamento assim, acentuado a longo prazo ele vem causar danos no que se refere à segurança hídrica e, por sua consequência, a segurança alimentar dentro do território do bioma. Em contrapartida ao desmatamento, com o apoio do MAP Biomas Alerta, ações de preservação e recatingamento são realizadas por institutos como o IRPA, Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada, e organizações como a Articulação Semiárido Brasileiro, com o objetivo de salvaguardar o único bioma exclusivamente brasileiro. Você sabe o que é recuperação econômica ambiental? O repórter Rodolfo Rodrigo foi entender mais sobre o assunto com a articulação Plano Nordeste Potência, que pauta inclusive as possibilidades de energia renováveis na nossa região desde 2022. Vamos conferir. Em um esforço colaborativo, 4 organizações civis brasileiras, o Centro Brasil no Clima, o Fundo Casa Socioambiental, o Grupo Ambientalista da Bahia e o Instituto Clima Info, com apoio do Instituto Clima e Sociedade, estão construindo caminhos para as transformações da região Nordeste do Brasil. O Plano Nordeste Potência, lançado em 2022, pretende impulsionar a região em direção a um futuro sustentável, focado na recuperação econômica e ambiental. Uma das bases do projeto é a produção de energia limpa e renovável, já que o Nordeste possui um potencial para energia solar e eólica. E o plano prevê um aumento na geração de energia limpa na região. Segundo Fabiana Couto, a articuladora do plano, com essa transição para fontes de energias mais limpas, o Nordeste se posiciona como um importante centro de produção de energia verde no país. Então, baseado aí nesse cenário de uma retomada econômica pós-pandemia, a gente sugeriu que fosse feita de uma forma a ser baseada no desenvolvimento verde, né? Trazendo aí energias renováveis, entre elas solar, eólica, hidrogênio verde, para a gente conseguir a promoção de uma transição energética que fosse uma transição energética mais justa e também inclusiva, né? Para não considerar só os princípios aí energéticos e econômicos, mas também as questões ambientais, sociais e de que forma que isso vem também a incorporar a sociedade como um todo, né? As comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, para um menor impacto ambiental e social nesse processo de transição energética. O Nordeste tem enfrentado desafios relacionados à desertificação, à perda do bioma caatinga e à drenagem do Rio São Francisco. Segundo Fabiana, o plano busca realizar ações que contribuam na reversão desse quadro. Ações que incluem o fomento à indústria solar e eólica, educação ambiental, participação das comunidades afetadas no licenciamento ambiental e a promoção de programas educacionais que preparem a próxima geração para os desafios e oportunidades da energia limpa e da sustentabilidade. A gente tem trabalhado agora também em alguns programas específicos para tentar se produzir, junto com outras organizações também, um plano solar social nacional, né, que isso atenda aí as comunidades, por exemplo, né, ao mesmo tempo que a gente também tem trabalhado salvaguardas com as comunidades que têm sido afetadas, impactadas aí nesse processo também dessa geração dessas energias pelas grandes centrais. Então, a gente tem feito várias ações, né, entre elas a gente propôs aí uma caravana do Rio São Francisco, também com várias parcerias, estimulando as pessoas a pensarem esse novo saber, né, a revitalização do rio, que também pode gerar empregos. Então, são propostas de como a própria população, né, ali os ribeirinhos, podem se beneficiar também, deixando as águas do rio para outros usos, como lazer, turismo, né, e que essas energias renováveis sejam aí associadas para a geração de energia, e sim
e poupando essas águas do rio. Além da recuperação ambiental, o Plano Nordeste Potência prevê a criação de pelo menos 2 milhões de empregos caso as outorgas já concedidas sejam implementadas. Até lá, o plano pretende finalizar as ações de capacitação até março de 2024. Para conhecer o Nordeste Potência, acesse nordestepotencia.org. Na semana passada, o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu um alerta sobre níveis baixos de umidade na nossa região e no centro-oeste. A baixa umidade significa um clima seco que pode inclusive acarretar problemas para a nossa saúde. E é nessas horas que percebemos o quanto que nós e o meio ambiente estamos conectados quando o assunto são as mudanças climáticas. Pensando nisso, conversamos com o médico de saúde da família, Marcos Bosquieiro. Ele é professor da AFE, a Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. Vamos ver com Ialê Tairine. Eu estou aqui hoje com Marcos Bosquieiro. Ele é médico de família e comunidade e professor da Faculdade de Ciências Médicas, AFIA, na Paraíba. Marcos, seja bem-vindo ao Trilhas do Nordeste. Olá, tudo bem? É um prazer a gente estar aqui hoje, podendo contribuir um pouquinho e falando também sobre esse tema logo mais, que é tão importante, principalmente para a gente aqui do Nordeste, né? O IMET, né, o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu um aviso para níveis baixíssimos de umidade relativa. Estados como Piauí e Bahia poderão atingir níveis abaixo dos 12% de umidade. E essas alterações de umidade, né, e outras mudanças climáticas têm acontecido com frequência. O que é que elas podem causar à nossa saúde? A partir do momento que a gente observa uma umidade relativa do ar, e quando a gente fala de umidade relativa do ar, a gente está falando daquela margem boa, aceitável, de 40% a 70%. E aí tu trouxe de 12%. Veja que está muito abaixo dos 40%. Nesse sentido, o nosso corpo começa a responder de algumas formas. E uma delas, principalmente, é o ressecamento das mucosas de forma geral, seja do olho, da boca, principalmente, né, que a gente vê. E isso, quando a gente tem esse ressecamento das mucosas, favorece o aparecimento de doenças oportunistas ou infecções oportunistas, principalmente respiratórias. Nesse sentido, é importante a gente trazer que umidade relativa do ar muito baixo, a pessoa tem que se hidratar muito, porque isso está mostrando que no ar não tem nada de umidade e o nosso corpo vai sentir. Nesse sentido, a gente tem que fazer um trabalho junto à população, indicando que esse processo pode ser danoso para o seu organismo e como a gente pode reverter isso, como a gente pode trazer isso para que o paciente entenda que 12% é grave, tem muita pouca umidade e isso vai repercutir diretamente na qualidade da saúde dele naquele momento. Bem, o Nordeste é a região fortemente impactada por essas baixas de umidade, né? Cidades menos impactadas são as cidades litorâneas, por conta da proximidade com o mar, mas ainda assim a gente tem sentido no nosso corpo. Então, quais dicas de saúde para lidar com climas mais secos aqui na região Nordeste? A principal coisa que a gente deve ter é carregar a nossa garrafinha de água para um lado e para o outro, né? É fundamental que a gente se hidrate muito. Outra coisa importante, por exemplo, para quem está em casa, quem vai limpar a casa e tudo mais, nesses dias de umidade muito baixa, é importante que a gente evite levantar mais poeira para o ar ainda. Então, quando eu for limpar a casa, lavar ou passar um pano bem úmido, para evitar que essa poeira, com essa baixa umidade, ajude as infecções respiratórias de forma geral. Então, é importante, a principal coisa que a gente está falando aqui, quando a gente está falando de baixa umidade, é a hidratação. Não tem como a gente lutar contra ela sem se hidratar. Então, é importantíssimo. Ah, mas eu não consigo levar minha garrafinha de água. Mas onde tu tá? Tu não consegue tomar, não consegue ingerir mais água do que tu ingere normalmente? E isso é importantíssimo. E a outra coisa, evitar exposição ao sol no momento que ele está mais a pino, que está mais alto o calor, né?
que a gente pega ali principalmente das 10 às 2, 3 da tarde, que é o horário que o sol está mais incandescente, que o calor está mais alto, com baixa umidade, a chance de ter alguma afecção respiratória aumenta. Além, eu estou falando de afecção respiratória, mas a gente pode falar de desidratação num idoso, desidratação numa criança, ou até mesmo numa pessoa que está se expondo a isso e não está se hidratando. Mas essas duas faixas etárias mais extremas, por exemplo, o idoso e a criança, a gente tem que tomar um cuidado e sempre estar referindo que a hidratação ela é importante para esses pacientes. É comum que essas mudanças impactem de maneira mais forte essas pessoas, esses grupos, né? Crianças e idosos. Temos que ter algum cuidado mais específico com elas? Eu vou trazer outro grupo também aqui. Eu vou trazer o grupo das pessoas que têm algumas afecções respiratórias. Por exemplo, um asmático, um paciente que tem rinite, por exemplo. Esses pacientes têm que se cuidar mais, junto com os idosos, junto com as crianças. E quando eu digo se cuidar mais, estar se hidratando o tempo inteiro, né? Nós precisamos... Ah, mas eu não estou sentindo sede. Mas você já tomou água hoje? Você já bebeu o que tu precisa? Porque daí, às vezes, a gente deixa passar, ou a gente quer tomar tudo de uma vez só, e daí não consegue tomar, começa a se sentir mal, porque está com a barriga cheia já. Então, é importante a gente ir fracionando a nossa toma de água durante o dia. Por isso que eu trago da garrafinha. A garrafinha ela é importantíssima para a gente fazer a toma e a gente saber quanto naquela garrafinha eu tomei durante o dia, eu tomei durante a manhã, durante a tarde, e nesse sentido, para esses grupos mais vulneráveis, tanto as que têm afecções respiratórias já estabelecidas, quanto com outros que não têm, mas são vulneráveis, como crianças e idosos, a melhor coisa que a gente pode fazer é se hidratar, junto de medidas básicas dentro de casa, evitar varrer, passar um pano úmido, lavar, porque isso aí vai ajudar até a melhorar um pouquinho a umidade interna e também vai evitar levantar poeira, que piora as afecções respiratórias. Além disso, é importantíssimo a gente pedir para essas pessoas terem mais cuidado nesse momento que o sol está mais incandescente e a gente vê um aumento da temperatura nesse momento e, consequentemente, uma diminuição do ar, que é ali na hora do almoço, um pouco antes, a partir das 10 e um pouco depois, até umas 2, 3 da tarde, são esses horários que a gente tem que também se cuidar nesse sentido. Estamos falando de mudanças climáticas e muito temos lembrado sobre como somos parte desse meio ambiente que precisa ser preservado, né? Que papel você acha que a saúde e a medicina exercem nessa conscientização sobre o tema? Você acredita que a questão da saúde pode ser um ponto de maior diálogo com a população? A saúde deveria ser o tema que tangencia, que entra diretamente em relação à mudança climática, né? Porque tudo o que acontece em mudança climática acontece na saúde. Então, vê que elas se permeiam, elas estão completamente imbricadas, elas estão juntas nesse jogo. Só que esse jogo que eu falo da mudança climática desfavorece muito a saúde de forma geral. Nesse sentido, é importante que todos os profissionais de saúde consigam lidar com isso, de trazer a importância do esclarecimento do que a mudança climática está causando no nosso país e no mundo de forma geral. E a gente pode observar essas mudanças climáticas em lugar que quase não chovia agora, tendo enchente, e em um lugar que tinha abundância de água, tendo uma seca nunca vista na história do país. Então, nesse sentido, quando a gente traz a saúde, é importante a gente trabalhar a saúde com o meio ambiente. A mudança climática tem um impacto direto na saúde da população. Então, nós, como profissionais de saúde, temos que estar atentos e alertas a essas mudanças climáticas e trabalhando com as pessoas, sejam elas pacientes ou não, para que entendam a importância da gente saber sobre a mudança climática e o que ela pode acarretar na nossa saúde diretamente. Bom, Marcos, é isso. Muito obrigada pela sua participação aqui no Trilhas do Nordeste e até a próxima.
Ok, valeu, muito obrigado pela essa participação. É sempre importante a gente estar tentando esclarecer na medida do possível. Espero que tenha sido muito válido esse momento. Para mim é muito enriquecedor sempre conversar de temas diversos e ainda mais um tema que está completamente ligado à saúde, que é a mudança climática que nós estamos vivendo. A Companhia Recifense Etc. está levando espetáculos superficiais para diversos bairros periféricos do Recife e da região metropolitana aqui em Pernambuco. A obra de 2015 fala sobre tecnologia, superficialidade e relações sociais e está sendo lembrada para comemorar o aniversário da companhia. Quem conta pra gente é o repórter Rodolfo Rodrigo. A Companhia de Dança Etc. está celebrando seu 23º aniversário, promovendo apresentações gratuitas do espetáculo Superficiais, em diversas comunidades periféricas do Recife e em Camaragibe. O espetáculo, que estreou em 2015, é uma reflexão sobre as relações estabelecidas no mundo pós-moderno, caracterizado pela rapidez e superficialidade nas interações sociais. Baseada nas memórias pessoais dos bailarinos e bailarinas da companhia e dirigido por Marcelo Sena, a obra faz uso de referências da cultura pop, como televisão, rádio, internet e redes sociais, para questionar como nos relacionamos com essas mídias e como construímos e reconstruímos nossas memórias. E o espetáculo Superficiais, ele vem mais ou menos desse pensamento de como é que a gente guarda as nossas memórias, como é que essas memórias são construídas e como é que a gente comunica também essas memórias, né? Então, os Superficiais parte de uma ideia de que nós temos as nossas memórias reais pelas experiências que a gente vive, né? E tudo isso tratado a partir da relação de corpo. Então, quais são as nossas memórias de corpo? E aí, sendo um grupo que trabalha com dança, a gente usa também esse lugar para trazer também essas memórias, né? Quais são as danças que a gente já dançou? Quais são as danças que a gente precisou dançar? E quais são também aquelas danças que a gente não dançou, mas de tanto a gente ver, parece que elas já fazem parte também dos nossos corpos, fazem parte, né, da nossa cultura, faz parte de um certo pensamento de mundo, de como a gente se configura, né? A constante exposição pessoal nas mídias e o aumento da interação virtual durante o confinamento da pandemia tornaram essas questões ainda mais pertinentes. Superficiais lança um olhar crítico sobre como construímos e desconstruímos nossas identidades nesse cenário. Um dos aspectos mais importantes desta comemoração da Companhia Etc. é a descentralização da cultura, tornando-a mais acessível. Muitas comunidades periféricas têm pouca ou nenhuma estrutura para espetáculos de dança. Por esse motivo, a obra Superficiais está sendo apresentada em espaços públicos dessas áreas, eliminando a necessidade de uma estrutura teatral tradicional. Quando a gente estava colocando ele para a rua, a ideia também era acessar essas outras pessoas que não têm o hábito ou que nem sabem como chegar a um espaço teatral, né? Chegar num teatro, chegar numa galeria, chegar num centro cultural. E às vezes coisas muito simples, é porque a pessoa às vezes não sabe nem como chegar de fato, às vezes não tem acha que precisa ir com uma roupa específica para esse lugar, tem um tipo de comportamento, né? E não defendo que seja assim, eu acho que as pessoas precisam ir e lá elas vão lidando com isso, né? Então, ter levado para a rua também é conseguir chegar nessas pessoas e para a gente também conhecer esses outros lugares. Até o momento, as comunidades Chão de Estrela, Vila do Pilar e Coque já receberam o espetáculo, que segue até o dia 5 de novembro, com apresentações no Ibura, Alto Santa Terezinha e Camaragibe. Após o fim do ato, a Companhia Etc. continuará a celebração de aniversário com o espetáculo Tandã, também no Recife. Esse projeto cultural é apoiado pelo Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura, a FUCultura, a Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco e a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, a Fundarp, e o Governo do Estado de Pernambuco. Para conhecer o trabalho da Companhia Etc., acesse a rede social Instagram, @CiaETC. E o programa Trilhas do Nordeste está chegando ao fim. A gente agradece a sua audiência, lembrando que você pode enviar sugestões de pauta para o programa. É só mandar no e-mail pautape@brasildefato.com.br. Você encontra esse e outros episódios nos canais do Brasil de Fato Pernambuco e da TVT no YouTube.
Até semana que vem, sempre nas sextas-feiras, às 9 da noite.